Capítulo 5 – Método do vínculo. A vantagem de ter péssima memória é se divertir muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Friedrich Nietzsche. Anote sua lista de compras em sua cabeça. Em poucos minutos, você verá um grande progresso em sua capacidade de memorizar listas quaisquer. Eu não acredito que qualquer pessoa de memória destreinada seja capaz de memorizar 20 itens desconexos em sequência, após ouvi-los apenas uma vez. A seguir, ditaremos os 20 itens que você será capaz de memorizar em sequência, em tempo recorde. Bola, tesoura, chupeta, chave de fenda, chapéu, coquetel, gravata, faca, camisa, limão, mangueira, moto, cano, CD, celular e revólver. Conforme dito anteriormente, meu método de memorização é todo baseado em imagens mentais, que devem conter todos os ingredientes do capítulo 1. Sendo o ingrediente principal de nossas imagens mentais a localização, escolha um local que você conheça muito bem. Todas nossas imagens estarão localizadas ali. Esse local pode ser seu escritório, seu quarto, um restaurante ou até mesmo um parque. O primeiro item a ser memorizado em nossa lista é bola. Supondo que você escolheu como cenário de nossas imagens o seu quarto, imagine uma bola nesse local. Agora, devemos fazer uma associação entre bola, primeiro item, e tesoura, segundo item. Essa associação deve ser a mais inusitada possível. Exemplo: imagine em seu quarto, local, uma bola gigante, desproporção, sendo totalmente destruída por uma tesoura falante. Humor. Quanto mais ingredientes do capítulo 3 você colocar, melhor a imagem será armazenada. A imagem de uma bola sobre uma tesoura no chão do seu quarto não é uma boa imagem. É muito comum. Tenha em mente que se a sua imagem for muito lógica, ela não será memorável. Importante lembrar que você realmente deve visualizar com os olhos da mente essas cenas. Por favor, não tente ver as palavras, anagramas, e sim enxergar a cena como se fosse um filme. No início, pode ser mais fácil fechar os olhos para visualizar essas imagens. O próximo item a ser memorizado é chupeta. Devemos criar um vínculo entre tesoura e chupeta. A essa altura, você não precisa mais prestar atenção ou se preocupar com bola. Crie uma nova cena mental, inusitada, envolvendo tesoura e chupeta. Exemplo: imagine em seu quarto, o local será o mesmo durante todo o processo, um bebê chupando uma tesoura, em vez de uma chupeta. Você já criou um vínculo entre bola e tesoura, e entre tesoura e chupeta. O próximo item a ser memorizado é chave de fenda. Crie uma nova cena mental envolvendo chupeta e chave de fenda. Exemplo: imagine-se desparafusando um parafuso da tomada de seu quarto com uma chave de fenda que tenha na ponta uma chupeta encaixada. Você pode pensar que é preciso muita criatividade para criar todas essas cenas. Realmente, a mnemotécnica estimula bastante a imaginação, mas a criação dessas imagens é bem fácil e rápida. Caso tenha dificuldade em criar a cena envolvendo dois objetos, tente usar da substituição, como no caso do bebê chupando uma tesoura, ou da interação, como na cena da tesoura cortando a bola. Com o passar do tempo, essas imagens vão sendo criadas cada vez mais rapidamente. Não é difícil perceber que estamos sempre associando o objeto anterior ao novo objeto a ser memorizado. Como acabamos de memorizar chave de fenda, para memorizar o próximo, chapéu, devemos criar uma cena inusitada, envolvendo um chapéu e uma chave de fenda. Utilizando o mesmo local para a criação de todas as cenas, crie uma cena bem-humorada entre chapéu e chave de fenda. Exemplo: imagine-se utilizando em seu quarto, o mesmo local sempre, um chapéu com dezenas de chaves de fenda dependuradas. Outra cena inusitada e bem-humorada seria se imaginar utilizando em seu quarto uma chave de fenda gigante sobre a cabeça,
em vez de um chapéu. A seguir, irei dar alguns exemplos para os vínculos de todos os outros objetos da lista. É importante que você tente criar as próprias histórias, como parte do treinamento. Chapéu e coquetel. Você está utilizando como chapéu um enorme coquetel de frutas. Outro exemplo seria se imaginar utilizando um chapéu em substituição a um copo ao preparar um drink em seu quarto. Coquetel e gravata. Imagine-se utilizando um coquetel de frutas amarrado sobre a gravata. Você também poderia se imaginar bebendo um coquetel com diversas gravatas mergulhadas em seu copo. Gravata e faca. Visualize com os olhos da mente uma gravata gigante sendo cortada em diversos pedaços por uma faca. Outra opção seria se imaginar cortando um pão ao meio, utilizando-se uma gravata. Faca e camisa. Imagine-se destruindo completamente sua camisa favorita com uma faca gigante. Uma cena ainda mais inusitada seria uma faca com vida própria, vestindo sua camisa favorita. Camisa e limão. Imagine em seu quarto uma jarra de suco de limão gigante, com várias camisas dentro. Você também poderia se imaginar fazendo suco de limão espremendo uma camisa. Limão e mangueira. Imagine em seu quarto uma mangueira que, ao invés de jorrar água, jorra limões. Outra cena inusitada seria imaginar-se lavando seu quarto utilizando uma mangueira feita de limões. Mangueira e moto. Imagine em seu quarto uma moto formada por mangueiras de jardim, que fica jorrando água enquanto corre. Você também pode se imaginar dirigindo uma moto, que em vez de um escapamento, tem uma mangueira. Moto e cano. Você pode se imaginar destruindo uma moto com um grande cano de metal. Outra ideia seria imaginar uma moto que, em vez de rodas, andaria sobre 2 canos de metal. Cano e CD. Imagine-se inserindo um cano bem grande em seu aparelho de som, em vez de um CD. Outra cena interessante seria se imaginar destruindo sua coleção preferida de CDs usando um cano. CD e celular. Imagine-se em seu quarto conversando com um amigo utilizando um CD ao invés do celular. Você também pode se imaginar inserindo o celular em seu aparelho de som, em vez do CD. Celular e revólver. Imagine que seu quarto foi invadido por assaltantes que lhe apontam um celular em vez de um revólver. Outra boa imagem seria se imaginar atirando diversas vezes em seu celular, utilizando um revólver. Pronto! Se você realmente tiver visto cada imagem ilógica e ridícula proposta por mim anteriormente, perceberá que sabe todos os 20 itens da lista. Alguma dúvida? Bem, imagine-se em seu quarto, local escolhido para todas as cenas. Ao lembrar-se da palavra bola, imediatamente você se lembrará da imagem ridícula que associou bola e tesoura. A imagem da tesoura trará à sua mente todos os outros objetos em sequência. Apesar de soar inacreditável, você já é capaz de memorizar qualquer lista e se lembrar de todos os itens, seja na sequência ou de trás para frente. Caso você ainda tenha dificuldade de criar as cenas inusitadas, se lembre de utilizar em suas imagens todos os elementos do capítulo anterior. O sistema de vínculo é base de grande parte de meus shows de memória. Cada item da lista memorizada fica encadeado no próximo, como se fosse uma corrente. Caso alguma das cenas criadas não seja ilógica o bastante, a corrente se quebra e todos os itens seguintes são esquecidos. Assim, é importante que suas imagens sejam sempre ilógicas e divertidas. A melhor forma de treinar a técnica do vínculo é incorporá-la em seu cotidiano. Quando for ao supermercado, experimente memorizar a lista de compras em vez de anotá-la. Basta encadear o primeiro item da lista com o próximo, e assim sucessivamente. Se experimentar alguma dificuldade em se lembrar do primeiro objeto, basta que você inclua como item da sua lista um carrinho de compras. Assim, a necessidade em fazer compras lhe remeterá ao carrinho, que estará encadeado ao primeiro item da lista de compras, que estará encadeado ao próximo item, e assim sucessivamente. Roteiro de atividades.
Vamos supor que você precise realizar 3 atividades importantes durante seu dia: ir ao banco em que você é correntista, buscar os filhos na escola, ir a uma reunião. Para memorizarmos esses eventos, é preciso que criemos uma imagem substitutiva para cada uma das atividades. Ir ao banco em que você é correntista. Imagem escolhida: banco de jardim. Buscar os filhos na escola. Imagem escolhida: seus filhos. Ir a uma reunião. Imagem escolhida: algum colega de trabalho que estará na reunião. Agora, basta que você crie uma pequena história envolvendo o banco de jardim, seus filhos e seu colega de trabalho e o ambiente da sala de estar da sua casa. Exemplo: imagine que você avistou na sala de estar da sua casa um banco de jardim espancando seus filhos. Quando o desespero toma conta de sua mente, surge um colega de trabalho e destrói o banco com um chute de karatê. Nervos cranianos. Os nervos cranianos são aqueles que possuem origem aparente, lugar onde o nervo aparenta sair do encéfalo, enquanto que origem real é onde estão presentes os corpos celulares dos neurônios que formam o nervo, no encéfalo. Na espécie humana, os nervos cranianos agrupam-se em 12 pares. Os pares de nervos cranianos 1 e 2, nervo olfatório, olfactivo e nervo óptico, respectivamente, embora classificados como nervos cranianos, não são tecnicamente considerados nervos, mas sim prolongamentos do sistema nervoso central. Um grande problema para os estudantes de medicina está na habilidade em nomear os 12 pares de nervos cranianos e suas respectivas funções. Para memorizarmos cada um desses nervos, inicialmente iremos utilizar o princípio do simbolismo, descrito no capítulo 2 deste livro. Vamos substituir cada nervo craniano por uma imagem, gatilho de memória, que nos remeta ao seu nome. Par de nervo craniano: olfatório, óptico, oculomotor, patético, trigêmeo, abducente, facial, auditivo, glossofaríngeo, vago, acessório, hipoglosso. Imagens substitutivas. Para olfatório, teremos a imagem de um nariz. Para óptico, olhos. Mike, monstro do filme Monstros S.A. da Disney. Para óculomotor, moto especial com formato de óculos. Para patético, lembre-se do personagem da Disney, o Pateta. Para trigêmeo, uma ótima imagem seria as meninas superpoderosas. Para abducente, crie a imagem de Arnold Schwarzenegger fazendo abdominais. Para a palavra facial, pó de arroz. Para auditivo, orelha. Para a palavra glossofaríngeo, crie em sua mente a imagem de uma farinha bem grossa. Para vago, que tal associar vagão de trem? Já para acessório, lembre-se de uma bolsa, um acessório feminino. E finalmente, para hipoglosso, crie a imagem mental de um hipopótamo guloso. O próximo passo é a escolha de um local onde todas essas imagens irão interagir, como em um set de filmagens. Escolha um local que você conheça muito bem e que, de preferência, tenha alguma relação com os nervos cranianos. Você poderá escolher sua sala de aula ou até mesmo um hospital que conheça bem, como cenário para suas associações. O primeiro nervo craniano a ser memorizado em nossa lista é o nervo olfatório. Supondo que você escolheu como cenário de nossas imagens um hospital, imagine um grande nariz vagando na recepção desse hospital. Agora, devemos fazer uma associação entre o nervo olfatório, primeiro par, e nervo óptico, segundo par. Essa associação deve ser o mais inusitada e esdrúxula possível. Exemplo: imagine na recepção do hospital um nariz gigante vagando em busca de seu grande amigo Mike, personagem da Disney, para que possam assustar alguns pacientes juntos. Imagine esse encontro acontecendo com o máximo de detalhes possível. Após o encontro, imagine que o grande nariz e Mike entram em um quarto para assustar um dos pacientes. O próximo par de nervos a ser memorizado é o oculomotor. Desse modo, devemos criar um vínculo entre oculomotor e óptico. A essa altura, você não precisa mais se preocupar com o grande nariz.
Ele já se encontra vinculado ao ambiente e ao personagem Mike, referente ao nervo óptico. Crie uma nova cena envolvendo Mike, referente ao nervo óptico, e uma moto com formato de óculos, referente ao nervo oculomotor. Você pode imaginar que após assustar o paciente, Mike decide utilizar uma estranha moto em forma de óculos para ir em busca de outras vítimas para seus sustos. Você já criou um vínculo entre olfatório e óptico, e entre óptico e oculomotor. O próximo nervo a ser memorizado é o patético. Criaremos dessa vez uma nova cena, envolvendo o personagem Pateta e a moto em forma de óculos. Exemplo: imagine que Pateta, com o objetivo de ganhar uns trocados, iniciou um comércio clandestino de motos em forma de óculos, dentro do hospital. Provavelmente, foi lá que Mike comprou sua moto. Você pode pensar que é preciso muita criatividade para criar todas essas cenas. Realmente, a mnemotécnica estimula bastante a imaginação, mas a criação dessas imagens é bem fácil e rápida. Com o passar do tempo, essas imagens vão sendo criadas cada vez mais rapidamente. O próximo passo é a criação de algum vínculo entre o nervo oculomotor e o nervo trigêmeo. Para isso, basta criarmos alguma cena inusitada envolvendo o Pateta e as meninas superpoderosas. Você pode imaginar que o Pateta decidiu ajudar as meninas superpoderosas a resolver algum roubo ocorrido no hospital, ou até mesmo imaginar que as meninas superpoderosas foram chamadas para prender o Pateta, o contrabandista de motos em forma de óculos. Repare que, ainda que criemos alguma imagem que envolva a moto em forma de óculos, nervo oculomotor, isso não é necessário, visto que a moto já foi vinculada ao Mike e ao Pateta anteriormente. Agora, devemos criar algum vínculo entre outros dois pares de nervos cranianos, trigêmeo e abducente. Esse vínculo pode ser criado se imaginando qualquer cena envolvendo as meninas superpoderosas e o senador americano Arnold Schwarzenegger. Você pode imaginar que ao chegarem ao hospital, as meninas superpoderosas apaixonaram-se por Schwarzenegger, que estava fazendo uma sessão de abdominais. Uma outra possibilidade seria imaginar o Exterminador do Futuro, personagem mais famoso de Schwarzenegger, em busca das meninas superpoderosas para exterminá-las. Não importa qual cena você escolha, o importante é que ela seja o mais detalhada possível. O próximo par a ser memorizado é o facial. Desse modo, precisamos criar algum vínculo entre Arnold Schwarzenegger e um pó de arroz, imagem substitutiva para o nervo facial. Um exemplo seria imaginar que após fazer suas abdominais, Arnold decide tomar um banho e retocar sua maquiagem, passando bastante pó de arroz em seu rosto. Um outro exemplo seria imaginar que Schwarzenegger decide utilizar um pó de arroz gigante como peso extra no equipamento leg press, utilizado para exercitar as pernas. Agora, devemos memorizar o nervo auditivo. Nesse caso, agiremos de acordo com o princípio utilizado anteriormente. Criaremos um vínculo entre a orelha, imagem referente ao nervo auditivo, e pó de arroz, imagem referente ao nervo facial. Você pode imaginar que o hospital foi invadido por uma orelha vaidosa, que insistia em utilizar o banheiro para poder se maquiar com seu pó de arroz. Também poderia imaginar que você foi se internar no hospital devido a uma grande quantidade de pó de arroz existente em seu ouvido. Para memorizar o nervo glossofaríngeo, iremos criar um vínculo entre as imagens orelha e farinha bem grossa. Você pode imaginar que o hospital, com o objetivo de melhorar a disposição de seus pacientes, decide oferecer-lhes uma farofa reforçada, feita com farinha bem grossa e pedaços de orelha humana. Sinta-se à vontade em criar sua próxima associação. O importante é que ela crie alguma associação entre orelha e farinha grossa e utilize grande parte dos ingredientes descritos no 3º capítulo deste livro. O próximo par a ser memorizado é o vago. Para isso, pode-se imaginar que o hospital foi invadido por um vagão de trem cheio de farinha bem grossa e desgovernado, matando uma grande quantidade de médicos e pacientes. Perceba que, conforme vamos memorizando novos objetos, vamos excluindo o objeto anterior de nossa imagem mental. Desse modo, ao criar alguma associação entre vagão e farinha grossa, não precisamos mais nos preocupar com a orelha.
Para memorizar o para-acessório, você pode imaginar que uma médica encomendou tantas bolsas pela internet que foi preciso utilizar um vagão de trem para poder entregá-las. Imagine o vagão de trem abarrotado de bolsas chegando ao hospital. Finalmente, iremos memorizar o último par de nervo craniano, hipoglosso. Siga os passos utilizados anteriormente e crie alguma associação entre o hipopótamo guloso, referente ao par hipoglosso, e a bolsa, referente ao par acessório. Uma possibilidade seria imaginar que o hospital foi invadido por um hipopótamo guloso, que decidiu comer todas as bolsas das médicas do hospital. Agora que todos os pares de nervos cranianos já foram memorizados, chegou a parte mais fácil: evocá-los. Para isso, basta se remeter ao primeiro local utilizado, a recepção do hospital. Quem estava vagando por lá?